saúde. E você? Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Sábado! E é sempre muito bom te ter aqui na telinha da TV Arapuã, tá? Te convido para me fazer companhia e acompanhar informações importantes para manter a sua saúde em dia. Bora acompanhar os destaques de hoje? A gente vai falar sobre o uso de analgésicos, tá? Até que ponto pode trazer danos à nossa saúde? Mau hálito, tem coisa mais desagradável? Um especialista vai ensinar quais alimentos que podem ajudar e também serem vilões para este problema que atinge muita gente. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Saúde Você. Muito bom dia para você que está ligado aqui na programação da TV Arapuã. Chegou o nosso momento, tá? Momento de falar de saúde, trazer muita informação. Então eu já te adianto, fica comigo, porque o programa está repleto de muita informação e eu tenho certeza que você vai gostar, tá certo? Combinado? Então a gente já vai começar falando de assunto importante, viu? Analgésicos e relaxantes musculares são medicamentos muito utilizados na forma de automedicação. Segundo especialistas, o uso indiscriminado pode levar a uma série de efeitos negativos para a saúde. Vamos acompanhar. Medicamentos como analgésicos e relaxantes musculares são bem comuns na casa dos brasileiros. Opções e marcas não faltam nas prateleiras para todos os tipos de pacientes, mas nem sempre o que serve para uma pessoa é indicado para outra. Não é porque sua vizinha tomou e está muito bem que ele vai fazer muito bem para você também. Porque existe uma grande diferença de vários, idade, peso, tudo contribui para um medicamento, vai fazer bem para você ou não. Medicamento não é brincadeira. Medicamento, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. O uso indiscriminado de medicação pode causar uma série de efeitos adversos, bem como não completar o tratamento orientado pelo médico. Se for alérgico, é a primeira coisa que tem que dizer. Que hoje a alergia não é só de medicamentos, são vários tipos de alergia que a pessoa tem. E você vai comprar e você tem que dizer, olha, eu sou alérgico, vamos dizer, a dipirona. Se você é alérgico à dipirona, é uma gama de medicamentos que tem dipirona na sua composição. Na universidade, essa foi uma das lições aprendidas por esse grupo de concluintes do curso de farmácia. Ana faz questão de orientar amigos e familiares sobre os riscos à saúde do hábito de se automedicar. Quando chegar um paciente querendo se automedicar, de explicar para ele como deve utilizar o medicamento, em que ocasiões utilizar o medicamento, a dosagem que deve ser utilizada e principalmente explicar para ele que não pode ser a qualquer momento. Pois é, o uso de medicamentos sem orientação médica pode ser muito arriscado para a saúde. Não faça isso, ok? A gente continua falando de saúde, viu? Isso porque estudos médicos apontam que no Brasil, 1 em cada 5 mulheres tem risco de sofrer um infarto. Mas você sabe como identificar os sintomas e quais as formas de tratamento? Bora acompanhar? Segundo a Organização Mundial de Saúde, as doenças cardiovasculares atingem por dia no mundo cerca de 23 mil mulheres, mas o público feminino sempre foi mais conhecido por se cuidar, fazer exames preventivos. O que será que está acontecendo então, principalmente com as idosas que estão sendo acometidas com essa doença? Por isso a gente veio conversar com o cardiologista Helman Martins sobre o assunto. Muito obrigada pela recepção aqui no seu consultório. E a gente fica nessa dualidade, né? As mulheres são mais prevenidas, mas parece que quando se trata de doença do coração, elas agora estão sendo mais acometidas, né? O que é que tem se invertido na atualidade? Em relação às mulheres, elas realmente vivem mais que os homens, cerca de 8 anos mais que os homens.
mas o coração das mulheres está precisando de ajuda. Explico. Há situações que são peculiares das mulheres. Por exemplo, uma mulher que fuma e usa anticoncepcional torna um fator de risco muito elevado. As mulheres que fumam vivem menos do que as que não fumam, cerca de 14 anos e meio. As mulheres que têm diabetes, elas têm um risco duplicado de ter eventos cardiovasculares. 1 a cada 5 mulheres na evolução terá acidente vascular cerebral, terá insuficiência do coração quando o coração fica comprometido, pode ser acometido por doença coronariana. Então, é muito importante medidas preventivas que envolvam uma vida saudável, com atividade física, controle adequado da pressão arterial, reduzir peso, controlar a diabetes e modificar os fatores de risco possíveis. Por exemplo, o colesterol, que é um fator de risco diretamente relacionado com o infarto e o acidente vascular cerebral, ele tem que ser controlado, seja com uma dieta saudável e, eventualmente, com medicações para o devido controle. E aí a gente vê nos homens assim jovens, na faixa de entre 20 e 30 anos, mortes súbitas, né, infartos agudos, né, e fulminantes, e às vezes em atividades esportivas, pessoas jovens, né, que são acometidas infelizmente por esse tipo de problema, mas as mulheres na terceira idade parece que mais do que as jovens ela tem um fator complicador, né? O que é que acontece após os 60? De fato, o risco cardiovascular da mulher aumenta muito nessa fase. A partir dos 65 anos, começa a equalizar o risco cardiovascular em relação ao homem e as situações peculiares nas mulheres. As mulheres jovens que infartam têm um risco de mortalidade maior do que dos homens. As mulheres são maltratadas no sentido de chegam nas emergências, não têm uma atenção devida, no sentido de valorizar o sintoma que estão sentindo. Às vezes entende-se ali como um quadro emocional, é uma situação de instabilidade que pode ser corrigida, quando, na verdade, por trás pode estar havendo um quadro de infarto. E no infarto agudo do miocárdio, quanto mais rápido se fizer o diagnóstico e tomar as medidas que possam reverter esse quadro, melhor, né? Então isso é fundamental. Então eu falo para meus alunos, esqueçam o gênero, né? Tratem um paciente, seja mulher ou homem, de maneira igual porque a doença tem incidido cada vez mais nas mulheres. Inclusive a gente vive uma pandemia dos cigarros eletrônicos, que também aceleram muito as doenças cardiovasculares. Eu vejo jovens se entregando ao cigarro eletrônico e as consequências virão. As consequências que nós vimos com nossos pais, que fumavam, uma situação de que era moda, que era bonito, era charmoso, e que muitos tiveram problemas de saúde gravíssimos, né? E agora os jovens estão nesse caminho, homens e mulheres, e aí haverá a conta a ser cobrada no futuro, infelizmente. Então são hábitos saudáveis, né, que ajudam na saúde como um todo. Mas tem algum assim que é prioritário? Olha, hipertensão arterial, diabetes precisa ser muito bem controlado. Cigarro longe, seja com alcatrão ou eletrônico, isso é muito importante. Existem situações especiais das mulheres. As mulheres têm um infarto mais com as coronárias sem entupimento, chamadas coronárias normais, mais do que dos homens. Biologicamente são diferentes. As mulheres que tiveram a primeira menstruação muito cedo, abaixo dos 12 anos, ou após os 15 anos, elas têm maior chance de ter eventos cardiovasculares lá no futuro. E existem situações próprias das mulheres, como por exemplo, algumas doenças chamadas autoimunes, como o lúpus, é mais frequente nas mulheres e aumenta muito o risco cardiovascular das mulheres. A questão da gestação influencia nisso? Perfeitamente. Existe uma hipertensão específica da gravidez, eclâmpsia, que pode levar a uma situação de risco de vida à gestante durante a gravidez e levar a um dano renal irreversível, ou seja, passa a gravidez e persiste com problema renal e com a hipertensão arterial mesmo após a fase da gravidez. Então existem peculiaridades realmente
E tem uma situação clínica que a gente vê muito no nosso dia a dia. É a síndrome do coração partido, síndrome Takotsubo. É uma situação que a paciente, geralmente idosa, sofre depressão, um estresse agudo. Isso libera substâncias como a adrenalina que vão danificar o coração de maneira direta, o músculo do coração. E fica uma situação que, em algumas situações, o paciente entra em falência cardíaca devido a isto. E as coronárias são boas. Então, quando se passa essa tempestade dessa liberação de adrenalina, o paciente termina recuperando o coração em mais que 90% dos casos, mas outros podem perder a vida. É muito importante, tá? Identificar os sintomas, procurar um médico especializado, tá certo? Se você quiser rever essa reportagem, até mesmo enviar para alguém, entra lá no YouTube da TV Arapuã, o programa inteiro fica disponível, você pode ver, rever, enviar o link aí e nos ajudar, tá? A divulgar mais essa informação que é muito importante. Vamos mudar de assunto? Os clientes da Unimed João Pessoa podem contar com o Interna Fácil, um sistema online que busca agilizar a internação. Confira. Cuidado Unimed João Pessoa é para todas as horas, até para aquelas em que você e o seu médico podem programar sua cirurgia. Conheça o Interna Fácil, o sistema online que agiliza sua internação para cirurgias eletivas no Hospital Alberto Urquiza Vanderlei, com check-in sem sair de casa e todo o conforto do maior plano de saúde. Acesse unimedjp.com.br e saiba mais. Unimed João Pessoa, responsável técnico Dr. Fulvio Petrucci, CRMPB 5167. É isso aí, bacana, né? Agora a gente faz um rápido intervalo comercial, mas é bem rapidinho, viu? Não sai daí. Saúde e você.